Boa noite a todos, a mais um dia, segunda aula de estudo do livro A Gênese, né? Muito bom estar com todo mundo. Vamos começar com a prece. Quem se habilita a fazer a prece inicial para nós? Por favor. Gente, deixa de timidez. Maria, você faz para nós? Você está no mudo. Está no mudo ainda. Gente, ninguém vai fazer a prece inicial para nós? Deixa eu fazer. Vou começar a fazer um sorteio aqui, vocês vão ver. Então faz, Lu, por favor. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, rogando aos bons espíritos que possam nos amparar nesse momento, que a leitura a ser realizada, o estudo seja amparado, que possamos compreender as lições, que a nossa aprendizagem seja amparada pelos bons espíritos, que a nossa inteligência seja aguçada para compreender todos os ensinamentos que vamos estudar hoje. Pedimos aos bons espíritos que auxiliem cada um que está participando e aqueles que ainda têm a intenção de participar, que eles também sejam amparados. E assim nós iniciamos oferecendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, auxiliando-nos a perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Que Jesus nos ampare agora e sempre. Que assim seja. A gente parou no item 8 do livro, do primeiro capítulo, item 8. Eu vou começar lendo, pode, Lu? Eu já estou ligada no 550. Todas as religiões tiveram seus reveladores, e estes, embora longe, estivessem de conhecer toda a verdade, tinham uma razão de ser providencial, porque eram apropriados ao tempo e ao meio em que viviam, ao caráter particular dos povos a quem falavam e aos quais eram relativamente superiores. Apesar dos erros das suas doutrinas, não deixaram de agitar os espíritos e, por isso mesmo, de semear os germens do progresso, que mais tarde haviam de desabrochar ou desabrochariam um dia sob o sol do cristianismo. É, pois, injusto se lhes lance anátema em nome da ortodoxia, porque dia virá em que todas essas crenças, tão diversas na forma, mas que repousam realmente sobre o mesmo princípio fundamental, Deus e a imortalidade da alma, se fundirão numa grande e vasta unidade, logo que a razão triunfe dos preconceitos. Infelizmente, as religiões han sido sempre instrumentos de dominação. O papel do profeta atentado às ambições secundárias e tem-se visto surgir uma multidão de pretensos reveladores ou messias que, valendo-se do prestígio desse nome, têm explorado a credulidade em proveito do seu orgulho, da sua ganância ou da sua indolência, achando mais cômodo viver à custa dos iludidos. A religião cristã não pôde evitar esses parasitas. A tal propósito, chamamos toda a atenção para o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. E aí eu vou trazer só algumas partes do Evangelho. Pode falar, Lu. Alguém ia falar alguma coisa? Gente, é aberta a participação, tá? Se alguém quiser comentar alguma coisa, por favor. Tudo que a gente, um pouco que a gente saiba, algum comentário que a gente queira fazer, é muito rico para quem está ouvindo, né? É assim que a gente aprende dividindo opiniões e dividindo o que a gente vai entendendo.
Então, tá aberto, tá? Para quem quiser comentar. Aí o capítulo 21 traz, haverá falsos cristos e falsos profetas. Missão dos profetas, eu não vou ler tudo, tá? Só uma parte pequena de cada parte. Missão dos profetas. Atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Diz de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e a lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Essa é a missão dos profetas. Aí o próximo item é prodígios dos falsos profetas. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Estas palavras dão o verdadeiro sentido do termo prodígio. E aí, por último, e não menos importante, não creais em todos os espíritos. Os fenômenos espíritas, longe de abonarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas apraz dizer, golpe mortal desferem neles. Não peçais ao espiritismo prodígios nem milagres, porquanto ele formalmente declara que os não opera. Do mesmo modo que a física, a química, a astronomia, a geologia revelaram as leis do mundo material, o espiritismo revela outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual, leis que, tanto quanto aquelas outras da ciência, são leis da natureza. Eu trouxe essa parte porque cita justamente o Evangelho, né? Capítulo 21 do Evangelho. E aí, na medida que vai aparecendo, eu vou trazendo para a gente ir comparando o que está escrito nos outros livros e no livro da Gênesis, tá? Quer comentar alguma coisa, Lu? Não? Ou tá caladinho? Eu quero, posso? Pode, por favor. Eu não achei a mãozinha aqui, então interrompi, desculpa. Eu acho Sem problema. importante que a gente faça uma avaliação sobre o primeiro capítulo que você leu, primeiro item que você leu aí, não capítulo, parágrafo, porque realmente a dosagem limitada de aprendizado que foi sendo trazida durante os tempos, né? Então, iam se pregando sobre Deus na forma como aquele povo daquela época conseguia absorver. Sempre alguém um pouquinho mais preparado era enviado ao planeta para trazer as lições para Deus, né? Para se canalizarem, para pensarem de uma maneira mais evoluída, de acordo com a sua época, até que chegou o momento em que foi permitido ao Pai, pelo Pai, que nós trouxéssemos ao planeta Terra as ideias do Espiritismo através da codificação, né? Então, olha que gracinha ele dizendo que foi trazido aos poucos, conforme o tempo, conforme a necessidade daquele povo, conforme o entendimento deles, e sempre canalizando para a figura de Deus, né? Que era no frigir dos ovos, né? Na peneirada, ficava a mensagem única que era Deus. Eu achei muito interessante porque nunca ficamos abandonados, né? Estamos sempre aqui recebendo aqueles que vieram com esta intenção de abrir os nossos olhos. Mas, infelizmente, o poder monetário sempre se sobressai, né? Aquela questão da ambição. E aquele que tem o poder, que tem o conhecimento, normalmente ele dirige os que não estão nesse mesmo estágio, né? Então, olha aí a derrocada do homem já sendo avaliada nessa questão do domínio, né? Do domínio do conhecimento. Era só essa participação que eu queria fazer, Ângela. E é triste saber, né, porque, assim, um ser tão inteligente e é facilmente corruptível, né, então é tão fácil de corromper, né, então é muito triste de se ver. E aí, quando você faz essa colocação de que veio colocando aos poucos, e aí a gente faz um link com Jesus, né, Jesus falava em parábolas, por quê? Porque não entenderiam de outra forma. E aí falava por parábolas porque ia entender dessa forma, era o linguajar, né, era o jeito que todo mundo ia entender. E aí a gente vai compreendendo a perfeição que vem ao longo do tempo, né? Então vem colocando de pouco a pouco para que em algum momento a gente consiga compreender mais ainda. E aí eu fico pensando
e a gente entende um pouco hoje, mas e Jesus falava, colocava em parábola, e ele falava com uma profundidade muito grande. Mas será que a gente tem noção da profundidade real em que Jesus queria falar? Né? Com profundidade real de que tudo, né, do que tem na nossa frente ainda para a gente aprender? Então, assim, a gente ainda está num raciocínio raso, né? Então, assim, eu acredito que ainda é muito mais profundo do que a gente consegue compreender nesse momento. Obrigada, Simone. Posso continuar? Item 9. Haverá revelações diretas de Deus aos homens? É uma questão que não ousaríamos resolver, nem afirmativamente, nem negativamente de maneira absoluta. O fato não é radicalmente impossível, porém nada nos dá dele prova certa. O que não padece dúvida é que os espíritos que os espíritos mais próximos de Deus, pela perfeição, se imbuem do seu pensamento e podem transmiti-lo. Quanto aos reveladores encarnados, segundo a ordem hierárquica e a que pertencem e o grau a que se chegaram a saber, esses podem tirar dos seus próprios conhecimentos as instruções que ministram ou recebê-las de espíritos mais elevados, mesmo dos mensageiros diretos de Deus, os quais, falando em nome de Deus, têm sido às vezes tomado pelo próprio Deus. As comunicações deste gênero nada têm de estranho para quem conhece os fenômenos espíritas e a maneira pela qual se estabelecem as relações entre os encarnados e os desencarnados. E aí eu vou dar uma pausazinha aqui, porque quando a gente está lendo antes, que aí a gente começa a ler justamente sobre isso, né, sobre como Deus fala, aí a gente já começa a pensar exatamente isso, né, o que acabou de colocar aqui, que isso não é novidade para os espíritas, né, porque lá atrás a gente já começa a pensar, assim, não, exatamente como a gente vem fazendo, né, recebendo as intuições, alguns ouvindo, né, e outros só pela comunicação do pensamento mesmo. As instruções podem ser transmitidas por diversos meios, pela simples inspiração, pela audição da palavra, pela visibilidade dos espíritos instrutores, nas visões e aparições, quer em sonho, quer em estado de vigília, do que há muitos exemplos na Bíblia, no Evangelho e nos livros sagrados de todos os povos. É, pois, rigorosamente exato dizer-se que quase todos os reveladores são médiuns inspiradores, audientes ou videntes. Daí, entretanto, não se deve concluir que todos os médiuns sejam reveladores, nem ainda menos intermediários diretos da divindade ou dos seus mensageiros. Aí a primeira pergunta: haverá revelações diretas de Deus aos homens? Então, assim, direta, aí no finalzinho desse item aqui, ele coloca, né, que não deve concluir que todos os médiums são médiums reveladores. Mas aí a gente lê no item inteiro, e aí a gente vai compreendendo, né, que é de uma maneira hierárquica. Então, Deus como um ser supremo e os intermediários, né, que aí chega na gente como uma intuição, como vidência, ou como audição para cada um de nós. Alguém quer contribuir com alguma coisa? Lu, quer falar alguma coisa? Então, eu fico encantada com o Kardec, né, porque ele tem esse cuidado de falar, né, que não ousaria resolver nem afirmativamente nem negativamente, né, que Deus falaria diretamente com os homens. Por quê? Se a gente fosse pensar Deus falando diretamente com a gente incorreria no risco de pensar que Deus seria um ser como nós, né? E aí a gente tem a nossa limitação, né, de compreensão de humanidade, porque eu penso que Deus, a gente não pode personificar ele é uma energia, né? Ele é o todo, ele é o criador de tudo que há. Então, não daria para personificar ele, né? Para falar assim, não, ele vem falar diretamente com a gente. Mas se a gente for pensar
nesse universo todo que a gente tem, e nessa relação que a gente tem com o universo, né, essa lei de causa e efeito, ele fala diretamente com a gente, né? Porque, por exemplo, assim, dá um exemplo bem banal. Eu produzo lixo. Aí, se eu jogo esse lixo na natureza, isso vai retornar para mim de alguma forma. Então, quando isso retorna para mim, causando um prejuízo para mim, eu vejo a linguagem de Deus para me mostrar que o que eu fiz não foi bom, que eu preciso repensar aquilo, né? Então, eu acredito que ele fala com a gente não nessa nossa linguagem, né? Da forma como a gente fala, mas é de uma forma diferente, com tudo que há, com todos os fenômenos, né, que acontecem à nossa volta, nos as consequências de cada ação que a gente gera no lugar com os seres onde a gente convive, né? Assim, é uma questão assim bem ampla. E agora, os espíritos que estão num grau de evolução superior a nós, sim, aí eles poderiam falar com a gente, porque eles estão mais próximos de nós do que Deus, né? Exatamente. E são usados o tempo todo, né, para trazer aquilo que a gente pede, tanto pede para Deus, né? Então, assim, se a gente pede alguma coisa, a gente implora por alguma coisa, ou nem que seja uma intuição, uma revelação de qualquer coisa, e a gente tem essas intuições, né? Não significa que Deus não fala, né? Mas é exatamente o que você disse, né? Tem essa ponte entre ele, né, que é um ser supremo, e nós. Deus é bom demais, né, gente? A gente que é reclamando demais. Deus é maravilhoso. Ele é perfeito, faz as coisas tudo de uma maneira muito perfeita. A gente é que A ainda está gente é muito. que usa na bola, né? Exatamente. Mais alguém quer falar alguma coisa? Então, eu vou continuar. Só os espíritos puros recebem a palavra de Deus com a missão de transmiti-la. Mas sabe-se hoje que nem todos os espíritos são perfeitos, e que existem muitos que se apresentem sobre falsas aparências, o que levou João a dizer: não acrediteis em todos os espíritos, vede antes se os espíritos são de Deus. Pode, pois, haver revelações sérias e verdadeiras, como as apócrifas e mentirosas. O caráter essencial da revelação divina é o da eterna verdade. Toda revelação eivada de erros ou sujeita a modificação não pode emanar de Deus. Deus é um homem de palavra, né? É assim que a lei do decálogo, para quem não sabe o que é decálogo, o conjunto dos 10 mandamentos, tá? Então, a obra toda dos 10 mandamentos chama-se decálogo. Então, a lei do decálogo tem todos os caracteres de sua origem, enquanto as outras leis mosaicas, fundamentalmente transitórias, muitas vezes em contradição com a lei do Sinai, são obra pessoal e política do legislador hebreu. Com abrandarem-se os costumes do povo, essas leis por si mesmas caíram em desuso, ao passo que o decálogo ficou sempre de pé, como farol da humanidade. O Cristo fez dele a base do seu edifício, abolindo as outras leis. Se essas fossem obra de Deus, seriam conservadas intactas. O Cristo e Moisés foram os dois grandes reveladores que mudaram a face do mundo, e nisso está a prova da sua missão divina. Uma obra puramente humana careceria de tal poder. Aí vamos pensar quando os hebreus, quando Moisés conseguiu libertar os hebreus, né, da escravidão. E aí atravessa o mar, tá todo mundo lá no deserto. Tudo misturado, porque foi uma comoção, então não tinha só hebreus ali, né? Então imagina para quem creu, né, que existe um Deus maior do que qualquer os deuses do Egito, por exemplo. E aí vamos pensar nas pragas. E aí ver todo aquele movimento das pragas, todo o poder que Deus tinha
além de todos os outros deuses, e aí junta-se todo mundo no meio do deserto, todo mundo misturado. E um povo que estava 400 anos na escravidão. Imagina se não houvesse uma lei, se não houvesse uma regra, né? Porque saiu todo mundo de um lugar, era tudo diferente, e aí era um Deus diferente, né? Um Deus, não para os hebreus, mas era um Deus diferente do que servia do que tinha no Egito. Como seria se não houvessem essas leis? Né? Então, eu penso que era necessário que houvesse, para que houvesse ordem. Assim como a gente tem as leis humanas hoje, por exemplo, né? Como as leis civis. Então, existe para que existisse ordem, para que começasse uma ordem, né? E aí, Cristo, não é que Cristo tirou essas leis e deixou ela para lá. Então, apenas colocou em outras duas que abrange todas as outras com grande eficiência. Algum comentário? Muito bem. Pode comentar, tá, Adriano? E a gente vê que as leis, quando não eram originárias de Deus, elas acabavam caindo em desuso, né? Sim. As leis de Deus são imutáveis, então vinham colocadas daquela forma mais direta, por causa exatamente do que você disse, era um povo muito rebelde, né? Que precisava aparar muitas arestas, mas as leis dos homens iam caindo em desuso, passando o tempo, e as leis de Deus sempre imutáveis, né? E aí veio Cristo e colocou ela de uma forma mais ampla, né? Ampliando a profundidade mesmo, ainda dizendo em parábolas, que hoje ainda são muitas delas incompreensíveis para muita gente, né? Para a gente, principalmente, tem algumas que a gente dá uma enroscada braba. Mas é isso aí, as leis de Deus, elas são realmente profundas, simples e profundas, né? E aí, pegando um gancho no que você acabou de falar sobre o que Jesus trouxe de uma maneira mais abrangente, veja bem, amar Deus sobre todas as coisas, não é nenhuma e nem duas, é todas as coisas. Então, acima de tudo, vem Deus. E amar ao próximo como a ti mesmo. A gente lá quer mal para a gente mesmo? Tudo bem que a gente não tem seguido isso, mas, né? Mas a lei é essa, amar o próximo como a nós mesmos, e a gente não quer mal para a gente mesmo, né? Então, se a gente pega os 10 mandamentos, não roubarás, não matarás, eu não quero me roubar, eu não quero me matar, né? Então, vamos pensar pela maneira mais grosseira, para uma melhor compreensão. Então, eu não quero me roubar, eu não quero me matar, eu não quero fazer nada disso comigo mesma. Então, se eu amo o próximo como eu me amo, eu não faria isso com o próximo. A gente vai chegar no momento da vida da gente ainda, que a gente vai conseguir alcançar isso. Pode falar, Lu. Então, eu estou aqui pensando, né, quando a gente fala amar a si mesmo, será que a gente ama a gente mesmo, né? Porque se a gente amasse a gente mesmo, a gente não guardava tanta mágoa, tanto ressentimento, porque quando a gente guarda mágoa e ressentimento, por exemplo, a gente está nos autodestruindo, né? Eu vi assim, um exemplo para compreender essa questão da mágoa e do ressentimento que me chamou muita atenção. Então, a pessoa que estava falando falou assim, ó, vamos imaginar quando a gente está cuidando da nossa casa, por exemplo, quando a gente tem qualquer coisa que está estragada, um alimento estragado, alguma coisa que não serve mais, a gente coloca no lixo, né? A gente descarta. E no outro dia, a gente não vai lá buscar para a gente reaproveitar, porque é lixo. Só que com os pensamentos, com os nossos sentimentos, a gente está sempre indo lá buscar, né? Então, são aqueles sentimentos que são lixo emocional e a gente vai lá. Aconteceu, a gente não consegue se desprender, a gente não consegue soltar, a gente não consegue descartar aquele sentimento, a gente está sempre indo lá e buscando aquilo, né?
E aquilo vai nos ferindo, porque imagina se a gente pega um lixo e está sempre trazendo ele para dentro de casa, a gente vai se contaminando. Só que do ponto de vista emocional, a gente não para pensar isso, né? E aí, você falando aí, eu fiquei pensando, será que a gente se ama mesmo? Porque se a gente se amasse mesmo, a gente não faria isso. Então, ainda tem muitas coisas que a gente precisa aprender para a gente compreender esse amar a si mesmo, né? Porque ele é muito mais profundo do que a materialidade em si. Porque, assim, quando a gente fala de amar a si mesmo, a gente pensa assim, que a gente não quer o mal para a gente não quer que ninguém nos fere, a gente... Mas, assim, e nós? O que a gente está fazendo com a gente? Né? Então, a gente precisa de refletir um pouco sobre isso. Mas aí Joana traz o que para nós? Nós estamos fadados à perfeição. E aí, em algum momento, sabe-se lá Deus quando, mas em algum momento a gente vai conseguir chegar nesse ponto dessa perfeição, de nos amar, né? E aí, se a gente observar os tratamentos psicológicos, vão aumentando cada vez mais aí. Então, tem mais profissionais, mais gente procurando ajuda para que a gente alcance em algum momento essa perfeição. Mais algum comentário de alguém? Item 11. Importante revelação se opera na época atual e mostra a possibilidade de nos comunicarmos com os seres do mundo espiritual. Não é novo, sem dúvida, esse conhecimento, mas ficar até os nossos dias, de certo modo, como letra morta, isto é, sem proveito para a humanidade. A ignorância das leis que regem essas relações estava abafada sob a superstição. Sobre a superstição. O homem era incapaz de tirar daí qualquer dedução salutar. Estava reservado à nossa época desembaraçá-las dos acessórios ridículos, compreender-lhes o alcance e fazer surgir delas a luz destinada a clarear o caminho do futuro. Então, ficou tudo apagado por um período, né? Mas tudo aquilo que provém de Deus, ele vai aparecer. Como apareceu o Consolador para o terceiro Consolador prometido, né, que é o Espiritismo. E aí coloca-se tudo de volta, né, para que a gente entre no trilho. Lu, você lê agora? Lu, você lê agora? Leio, vamos lá. O Espiritismo, dando-nos a conhecer, estão me ouvindo bem, né? Sim. O Espiritismo, dando-nos a conhecer o mundo invisível que nos cerca e no meio do qual vivíamos sem o suspeitarmos, assim como as leis que o regem, suas relações com o mundo visível, a natureza e o estado dos seres que o habitam e, por conseguinte, o destino do homem depois da morte. É uma verdadeira revelação na acepção científica da palavra. É porque assim a gente ainda tem muitos questionamentos, né? Hoje a ciência já consegue comprovar muitas coisas, mas a gente ainda tem muita negação ainda dessa continuidade da vida após a morte, né? Desse relacionamento do homem encarnado com o mundo espiritual. Né? Para nós espíritas, a gente não tem mais dúvida de que existe, né? Mas para a ciência ainda não é, não é uma unanimidade. A gente tem muitos cientistas que já entendem, dão nomes diferentes que a doutrina espírita, mas assim, tem a mesmo significado, né? Mas a gente vai caminhando, né? É isso. Tecer só um comentário aqui. Segunda-feira, seu Augusto comentou conosco no nosso estudo lá na Casa Espírita que a médica dele participou de um congresso no qual estava sendo abordado a união da espiritualidade
em suas diferentes doutrinas com o tratamento médico, realmente, que já está sendo avaliado e constatado na ciência a interferência da sua vibração positiva ou não em relação ao seu corpo físico, material. Se você é uma pessoa que vibra numa vibração mais baixa, mais difícil, mais densa, a sua saúde é mais debilitada. E esse congresso, ela falou que foi muito interessante, porque tinham cientistas e médicos do Brasil todo e de fora também, e ele estava colocando a vivência que a médica dele teve e passou para ele, porque sabe que ele é espírita, e achou bastante interessante dividir com ele a experiência já no meio científico, né? E a gente vê aqui nesse item 12 aqui, que o Espiritismo veio revelar de uma forma ampla, direta, sem entrelinhas, sem aquela frase que a gente ouve, infelizmente, em outras doutrinas, não estou criticando, estou apenas constatando, faz parte dos mistérios de Deus, né? Quando não se tem resposta sobre dúvidas, isso faz parte dos mistérios de Deus. E a doutrina espírita veio trazendo todas as revelações para as dúvidas da gente, né? Que vinham se acumulando ao longo de uma caminhada longa de doutrinas mais difíceis, mais restritivas, e aí chegou-se o momento do Espiritismo vir e abrir totalmente a nossa visão, né? Para onde vamos, por que viemos, como somos, como deve ser a minha interação, né, entre os nossos irmãos da erradicidade e a nós, como devemos conviver entre nós, o que vai resultar das minhas ações, isso tudo veio claramente ofertado em termos de conhecimento através da doutrina espírita, né? Exato. E é interessante porque, assim, a gente sabe que essa questão da espiritualidade, ela se manifesta em todos os setores da vida humana, né? Por exemplo, a gente lê nas obras de André Luiz mesmo, fala que há espíritos que auxiliam o homem em todas como que a gente falaria assim, em todos os direcionamentos da vida, né? Não só na área da medicina, mas a gente percebe que, principalmente no Brasil, a área da medicina é uma área que tem muito estudo, muita pesquisa, muito trabalho publicado. Eu gosto de assistir a Associação Médico Espírita do Brasil. A gente tem vários médicos, inclusive aqui em Uberlândia tem a Associação Médico Espírita de Uberlândia, né? Tem dos estados e tem a do Brasil, e eles fazem um trabalho muito interessante, inclusive levando para fora do Brasil esses conhecimentos, né? E já tem muito trabalho publicado nesse sentido. Mas não é só na área da medicina que os espíritos se manifestam auxiliando o progresso da humanidade e, assim, sem aparecerem, né? Porque o objetivo deles não é aparecer, não é dizer assim, olha, eu estou aqui ajudando. Não, eles vêm intuindo as pessoas, né, os profissionais em cada área, para que o progresso possa chegar de forma mais rápida, né, de forma mais harmoniosa, através da intuição, através de vários recursos, né, que são da nossa condição humana, que esses espíritos se manifestam, né? Então, isso é muito, muito legal. E muitas religiões não têm essa percepção ainda, né? É legal o que o senhor Augusto compartilhou, que esses dias eu estava assistindo um podcast de um neurocientista, e aí ele estava falando justamente sobre a oração. E aí, tipo assim, né, não tem mais como negar, como negar, né, como isso mexe com a gente. E ele contando que o simples fato, fizeram um experimento lá, e o simples fato da pessoa fazer um movimento, ou o gesto que a pessoa usa para orar, o simples fato de fazer um movimento e levar o pensamento para orar, mexe com o cérebro dela.
Então, é logo pré-frontal, né? Eu acho que chama. Então, aí acende as luzes lá. Então, tipo assim, aí faz a experiência. Com quem não faz a oração, tudo normal. Com quem faz a oração, acende a luzinha lá. Então, não tem nem, não tá tendo mais como negar, né? Pode continuar. Até o movimento, né? Essa postura de juntar as mãos em oração, né? Eu E já foi vi isso. exatamente o que ele falou. É sobre esse movimento mesmo, de juntar as mãos para orar. Esse movimento já faz com que acendesse. É muito lindo isso tudo, né? Então vamos lá. 13. Por sua natureza, a revelação espírita tem duplo caráter. Participa ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica, que é o que a gente está acabando de falar, né? Participa da revelação divina porque foi providencial o seu aparecimento e não o resultado da iniciativa, nem de um desígnio premeditado do homem. Porque os pontos fundamentais da doutrina provêm do ensino que deram os espíritos encarregados por Deus de esclarecer os homens acerca de coisas que eles ignoravam, que não podiam aprender por si mesmos e que lhes importa conhecer, hoje estão aptos a compreendê-las. Participa da revelação científica por não ser esse ensino privilégio de indivíduo algum, mas sim ministrado a todos do mesmo modo, por não serem os que o transmitem e os que o recebem seres passivos, dispensados do trabalho, da observação e da pesquisa, por não renunciarem ao raciocínio e ao livre-arbítrio, porque não lhes é interdito o exame, mas, ao contrário, recomendado. Enfim, porque a doutrina não foi ditada completa, nem imposta à crença cega, porque é deduzida pelo trabalho do homem, da observação dos fatos que os espíritos lhe põem sob os olhos e das instruções que lhe dão, instruções que o homem estuda, comenta, compara, a fim de tirar ele próprio as ilações e aplicações. Numa palavra, o que caracteriza a revelação espírita é o ser divina à sua origem e da iniciativa dos espíritos, sendo a sua elaboração fruto do trabalho do homem. Que é o que a gente está fazendo aqui, né? A gente lê, comenta, vai comparando, vai avaliando, vai deduzindo, assim, é uma questão de lógica, né? A gente vai experimentando, por exemplo, como você falou da oração, né? Como os médicos também já compreendem que algumas situações, por exemplo, como a oração, como o passe, influencia na nossa saúde. Então, são situações que a gente vai experimentando e vai comparando. Então, por exemplo, um paciente recebe o passe, o outro não recebe. Como que é o tratamento de um e como que é o tratamento do outro, né? Num trabalho de passe, por exemplo, na área hospitalar, já foi comprovado que os pacientes que tomam passe, eles têm menos infecção hospitalar e têm alta mais cedo do que aqueles que não tomam passe, né? Tem outras situações, por exemplo, que alguns médicos que já entenderam o processo, muitos entendem que o conversar com o paciente faz parte do processo da cura dele. Quando o médico não conversa, o paciente volta para casa
do mesmo jeito. Então, quer dizer, eles vão comparando, e a gente também vai comparando, atitudes que a gente vai desenvolvendo no dia a dia para a gente avaliar, isso é bom, isso não é, isso funciona, isso não funciona, até a gente chegar à conclusão de que o que está escrito faz todo sentido para a vida da gente. Eu fico pensando assim, ó, inicialmente eu li o livro do André Luiz, eu não entendia nada. Assim, tem coisa que eu li lá que hoje eu li e falei assim, gente do céu, mas isso estava tão claro, por que eu não entendi isso antes? Agora a gente lê, mas por quê? Porque a gente já tem um embasamento anterior que vai dar um subsídio para a gente compreender. Então, para todo mundo, é um processo, né? À medida que a gente vai ampliando o conhecimento, a gente vai compreendendo coisas que a gente não compreendia. Por isso que a gente lê essa obra uma vez, entende uma coisa. Quando a gente vai ler pela segunda vez, pela terceira, pela quarta, a gente tem outra compreensão, né? E eu acredito que é por aí o caminho. Por isso que não pode parar o estudo, né? Justamente por causa disso. Vai expandindo o conhecimento, vai expandindo a forma de ver as coisas, e quando volta lá, meu Deus, eu não entendi isso aqui desse jeito naquela época, não. Exatamente. É a famosa fé raciocinada, né? Que eles vão dando Isso. para a gente itens, né? Dando pitadas de conhecimento e a gente vai em busca das nossas respostas, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que não aprendeu nada ainda e que tem que buscar mais e tem que avaliar sempre, né? Então, esse treino da fé raciocinada que a doutrina traz e que nos deixa, através do nosso livre-arbítrio, escolher, optar, né, pelo caminho que a gente quer, sempre com ferramentas que estão ao nosso alcance de falar, não, esse caminho aqui eu tenho embasamento, que é um caminho que eu devo seguir. Não, essa atitude aqui pode me trazer consequências mais difíceis. Então, foram as ferramentas apresentadas, mas não impostas, né? Não, nunca impostas. Irmãos que impõem situações para a gente tem que ficar meio que com os dois pés atrás, porque a situação está um pouco desequilibrada. Então, isso é a verdadeira fé raciocinada que a doutrina vai trazendo através do tempo, da nossa evolução, do nosso aprendizado, como a Luzivânia falou agora há pouco, né? Luziânia falou agora há pouco, a gente vai aos poucos aprendendo a se monitorar e a se cuidar realmente. E através do quê? Dos conhecimentos que nos são ofertados, né? Para a gente buscar, para a gente estudar, como as parábolas de Cristo, né? Quando a gente pega para tentar entender, a gente vai buscar várias interpretações e faz a nossa, que é o que a gente consegue no momento absorver. Daqui a alguns anos que eu for ler de novo essa parábola, que para mim ainda era difícil, provavelmente eu terei uma outra interpretação, porque a gente vai amadurecendo, vai aprendendo, vai ampliando, né? Isso é contínuo, graças a Deus temos essas ferramentas. É verdade. Quando a gente abre o coração para buscar entender aquilo que está sendo colocado para a gente, que o estudo ele é contínuo, traz para a gente um senso de responsabilidade, né? Então, tipo assim, eu sei. Então, ainda que eu faça do jeito que eu não aprendi, a consciência, de alguma forma, fica um pouco pesada, porque a gente aprendeu, a gente compreendeu que é daquela forma. Então, traz para a gente um certo senso de responsabilidade, quando o estudo é contínuo e de coração aberto, né, para a compreensão da forma que precisa ser feito. Pode continuar, Lu. Verdade. 14. Como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método experimental. Fatos novos se apresentam, que não podem ser explicados pelas leis conhecidas. O Espiritismo os observa, compara, analisa e, remontando dos efeitos às causas, chega à lei que os rege.
Depois deduz-lhes as consequências e busca as aplicações úteis. Não estabeleceu nenhuma teoria pré-concebida. Assim, não apresentou como hipóteses a existência e a intervenção dos espíritos, nem o perispírito, nem a reencarnação, nem qualquer dos princípios da doutrina. Concluiu pela existência dos espíritos, quando essa existência ressaltou evidente pela observação dos fatos, procedendo de igual maneira quanto aos outros princípios. Não foram os fatos que vieram a posteriori confirmar a teoria. A teoria é que veio subsequentemente explicar e resumir os fatos. É, pois, rigorosamente exato dizer-se que o espiritismo é uma ciência de observação e não produto da imaginação. As ciências só fizeram progressos importantes depois que seus estudos se basearam sobre o método experimental. Até então, acreditou-se que esse método também só era aplicável à matéria, ao passo que o é também às coisas metafísicas. Assim, aqui está falando até de uma parte do que a gente já comentou, né? E é interessante, por exemplo, quando eu fico pensando assim, quando André Luiz começou a escrever a obra dele, né? E que alguns médicos começaram a ler aquilo lá e começaram a julgar o Chico, né? Não, o Chico é doido, não pode publicar um livro desse, isso é um absurdo. Eu já ouvi dizer que quiseram até processar ele por causa de algumas informações e alguns livros que ele escreveu, né? E aí hoje, o que que acontece? A classe médica está estudando os livros do André Luiz e está comprovando o que ele falou. Por exemplo, essa questão do pensamento positivo, né? Da gente controlar o nosso pensamento, controlar a nossa respiração, da gente não ficar preso em mágoas, em ressentimentos, que isso altera o funcionamento do nosso corpo físico, isso está tudo lá na obra do André Luiz. Né? Como a Simone colocou, que a médica falou para o seu Augusto, os médicos já estão, quem está estudando nessa perspectiva, hoje já está compreendendo que isso faz completo sentido, né? Então, uma pessoa que guarda muita mágoa, que está cheia de ressentimento, que não perdoa, tem uma probabilidade de ter problemas cardíacos, de ter problemas ligados ao sistema circulatório, porque aquilo vai causando vamos dizer assim, vai embolando as informações e vai prendendo tudo ali até o ponto que a pessoa não suporta e explode, né? Então, a gente precisa de olhar para as nossas emoções para a gente ter a saúde do corpo físico, né? E a gente faz isso experimentando, porque muitas pessoas trabalharam isso e tiveram quadros clínicos, por exemplo, modificados a partir do processo, né? Quando a gente avalia, por exemplo, o câncer, né? Tem pessoas que conseguem se curar, outras não. Por quê? Tem pessoas que conseguem observar as emoções e aquela doença traz para ela uma oportunidade de reflexão
e ela consegue modificar a sua vivência a partir daquela reflexão e consegue se libertar da doença. Outras se revoltam contra Deus, né? Se colocam no papel de vítima e não conseguem se libertar, continuam, né? Então, assim, mas é o limite de cada um e a gente precisa respeitar todos, porque hoje eu posso dar conta de lidar com alguma questão, e às vezes com outra eu não consigo, eu vou precisar de ter uma nova reencarnação para eu poder dar conta de lidar com aquilo. Então é tudo uma questão de maturidade espiritual e maturidade emocional. Mas a gente está vendo que tem muitas pessoas chamando atenção nesse sentido, então a gente já precisa começar a observar, o tempo urge, não, a gente não está tendo mais tempo para esperar, né? A gente precisa de buscar o conhecimento para a gente evoluir mais rapidamente, né? Sair desse processo e dar um salto quântico aí. Por isso a frase, né? O espiritismo é uma ciência de observação e não produto de imaginação. Dá tempo de ler a última. Então vamos lá. 15. Se temos um exemplo, passa-se no mundo dos espíritos um fato muito singular, de que seguramente ninguém houvera suspeitado, o de haver espíritos que se não consideram mortos. Pois bem, os espíritos superiores, que conhecem perfeitamente esse fato, não vieram dizer antecipadamente: há espíritos que julgam viver ainda a vida terrestre, que conservam seus gostos, costumes e instintos. Provocaram a manifestação de espíritos desta categoria para que os observássemos. Tendo-se visto espíritos incertos quanto ao seu estado, ou afirmando ainda serem deste mundo, julgando-se aplicados às suas ocupações ordinárias, deduziu-se a regra. A multiplicidade de fatos análogos demonstrou que o caso não era excepcional, que constituía uma das fases da vida espírita. Pode-se, então, estudar todas as variedades e as causas de tão singular ilusão. Reconhecer que tal situação é, sobretudo, própria de espíritos pouco adiantados moralmente e peculiar a certos gêneros de morte, que é temporária, podendo, todavia, durar semanas, meses e anos. Foi assim que a teoria nasceu da observação. O mesmo se deu com relação a todos os outros princípios da doutrina. Essa questão a gente vê no trabalho de desobsessão, né? Quantos espíritos chegam se manifestando e que não tem ainda a consciência que está desencarnado. Ele continua ali acompanhando a família, o ambiente familiar, e vivendo, né, tudo aquilo, e às vezes fica numa extrema angústia, porque se sente ignorado pela família, né, porque a família não vê, não escuta, não... Então ele se sente ignorado, mas ele continua vivendo, né, por exemplo, espíritos que ainda se comprazem com o uso de drogas, de bebidas, e de outras situações, eles continuam vivendo naqueles ambientes, né, ali, sugando as energias dos companheiros usuários, né, de uma certa forma, daquela energia, e não percebem que estão numa outra dimensão da vida. Né? Aí, quando a gente vai conversar, que a gente começa a fazer uma reflexão, alguns até conseguem entender, né? Outros não têm ainda maturidade para compreender, e às vezes continua, a gente oferece o tratamento, mas ele continua, vamos dizer assim, cego ainda para essa situação.
E é a importância do estudo, né? Porque quanto maior o conhecimento sobre o assunto, mais fácil é de não ficar preso, né? Então, assim, é triste de ver, né? É doloroso de ver, porque era para estar num momento mais livre, né? Porque o que prende a gente é o corpo, né? E é triste de ver que fica preso em situações que muitas vezes é tão dolorosa, né? Mas é estudo, é fé raciocinada, é compreender o que vem antes, o que tem agora e o que vem depois, né? Então, é o que nos falta muitas vezes, e por isso que a gente vê nos trabalhos de desobsessão tanta dor e sofrimento de irmãos ainda presos na matéria, né? Estão livres da matéria, mas presos na matéria ao mesmo tempo. Falta 2 minutos, pode E continuar. muitos, quando vêm, né, que a gente, às vezes, assim, a gente comentou no estudo, né, sobre essa questão. E aí, quando chega na hora do trabalho, né, da segunda parte do trabalho que trata da desobsessão, ou do atendimento aos irmãos, aí eles se manifestam surpresos, né, mas eu não sabia. E aí, como participam do estudo, né, que a maioria deles participam do estudo enquanto a gente está ali na parte de estudo, né? E aí vem trazendo as informações e a clareza vem e a luz se manifesta e muitos são socorridos. E esse eu acho que é o verdadeiro objetivo, né, do trabalho, da prática da mediunidade e da prática da caridade para com os irmãos desencarnados. Tirar do sofrimento, né? Exatamente, e da ignorância, né? Da ignorância no sentido, assim, da ignorância da falta de conhecimento. Bom, então, a próxima semana a gente vai para o item 16. Não dá tempo de nem mais uma frase. Tempo agora só da prece final. Quem vai fazer a prece final para nós? Que tal, Adriano? Vou tentar fazer. Bora lá. Então, vamos, neste momento, elevar o pensamento a Deus e a Jesus, agradecer pela vida, pela oportunidade de estarmos juntos, que nós possamos sintonizar com Jesus, orando pelos presídios, pelas penitenciárias, pelos hospitais, pelos manicômios, pelas pessoas que estão com ideação suicida, que pensamentos de luz, de amor possam chegar-lhes no coração e que essas pessoas possam ser orientadas pelos seus espíritos protetores. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. E que assim seja. Assim seja. Então é isso por hoje. Obrigada a todos pela presença. Até a semana que vem. Firme e forte. Ficando com Deus. Bom descanso e bom sono para todo mundo. E só passando também, assim, para a gente divulgar o nosso estudo, né, convidar outras pessoas a participarem, a gente já colocou lá no YouTube o primeiro dia, né, primeiro estudo, esse aqui vai ser postado provavelmente amanhã ou depois, para a gente trazer mais pessoas para estar participando com a gente aqui, né, ou assistindo depois, às vezes a pessoa não tem disponibilidade para assistir aqui, mas pode assistir depois, né? Então, vamos divulgar. E é isso, uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Abençoe a todos. Boa noite. Tchau, Tchau. até quarta que vem, até quinta que Até vem. quinta. Que vem.
Tchau.